Salmo 119, versículos 9 ao 16. Não sei se não, já te falaram, mas se você chegar no céu, você nunca ter lido o Salmo 119, pelo menos você não entra, tá? Então, já vou te ajudando aí com alguns 5 ou 6 versículos. Então, o restante você lê em casa, tá? Já pensou se foi essa a senha? Você leu já o Salmo 119? Não. Já era. É brincadeira, viu, irmãos? Tem que ler a Bíblia toda, não é só o Salmo 119, não. Ai, meu Deus. Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, né? Os Salmos contêm o maior e o menor capítulos da Bíblia. O maior é o Salmo 119 e o menor é o 117. A mensagem vai falar sobre isso, irmãos. Então prepara que vem cajado. Mas se vier cajado, você faz que nem aquele irmão, né? O pastor estava lá, esse irmão cajadado, irmão lá atrás, fala a Deus. E o pastor falando lá, encajado no povo, o irmão lá atrás, fala a Deus. Até que alguém falou assim, irmão, está falando, fala a Deus, olha a mensagem do pastor. Aí o pastor falou mais uma coisa, ele falou assim, fala a Deus, está doendo, mas está bom. Né? Então espero que seja assim hoje. Brincadeira, irmãos. Vamos deixar que a palavra do Senhor flua na nossa vida e no nosso coração. Salmo 119, versículos 9 a 16, mesmo assentados, mas com toda a reverência, vamos ler o que diz a Bíblia Sagrada. Como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. Tenho-te buscado de todo o coração. Não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ó Senhor, tu és bendito, ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Alegro-me tanto no caminho dos teus testemunhos, quanto em todas as riquezas. Medito em teus preceitos e observo os teus caminhos. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. E o povo de Deus diz, amém. Mantendo o coração puro. Vamos repetir? Mantendo o coração puro. Vamos orar rapidamente. Obrigado, Senhor, pela porção da tua palavra que lemos. E pedimos que através do teu Santo Espírito, e somente por ele, o Senhor fale conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Ela está quase virando uma série de mensagens, meio sem querer, né? Sem propósito, mas foi acontecendo assim. Pregamos há algumas semanas sobre mantendo novo coração. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Depois pregamos sobre mantendo o coração íntegro. Neemias capítulo 5, versículos 9 e seguintes. Na semana passada pregamos sobre mantendo o coração animado. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18. O pastor Jesus sabe porque depois eu soube que ele tinha pregado esse texto de manhã. Eu não estava aqui no domingo passado pela manhã, e ele pregou justamente esse texto, e o Ronaldo Bezerra utilizou também, apesar de ter pregado em Oséias, alguns irmãos me disseram, lá no Interleste, né? Então, Deus queria falar mesmo, né? Então, como diz a palavra de Deus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E hoje nós vamos falar sobre mantendo o coração puro. Todo mundo gosta de coisa pura. Toda vez que eu lembro de pureza, eu me lembro da experiência quando eu quis comprar um mel lá em Arujá. Quando eu fui pastor lá e a Márcia moramos lá, assim como aqui, nós estamos nos adaptando, até que nos adaptamos muito bem. Emelino Matarazzo é um lugar muito bom para se viver, né? Diga-se pelas pessoas que moram aqui, né? Amém? Tem que botar fé em vocês, gente. Então, pelo povo que mora aqui, né? E aí a gente foi na feira, e lá tinha um rapaz vendendo mel, e eu quis
né? Comprar aquele mel, aquilo encheu os olhos, né? Tem gente que diz que a gente come primeiro com os olhos para depois. E aí eu comprei aquele mel, mas eu perguntei, rapaz, esse mel é puro? Ele falou, é purinho, purinho, purinho. Daquela abelha Jutaí. Sabe qual que é a Jutaí? Aquela que cai no cabelo assim, enrola, né? Acho que é essa. Jataí, né? Jataí. Não é essa que enrola no cabelo? É essa, irmão Antônio Carlos? Você não entende nada de mel, né, irmão Antônio Carlos? Eu perguntei para a pessoa errada. Quem entende de mel alguma coisa aí, me ajuda aí. Mas deve ser essa daí. E aí ele falou que era muito puro. Não, isso aí eu trouxe, não sei, tal. Aí levei para casa, a Márcia bateu o olho e falou, rapaz, isso aqui não é puro nem daqui, nem na China. Parece que tem lá em pedra, negócio assim, e aí então, aí eu fiquei chateado com aquele rapaz, né? Eu pensei até em falar com ele, mas eu me lembrei que ele tinha quase 2 metros de altura e era um baiano forte. Aí eu falei assim, Senhor, como diz a tua palavra, né? Perdoa os meus pecados como eu perdoo aqueles que me têm ofendido, né? E ficou por isso mesmo. Mas Deus também gosta de coisas puras. Amém? Deus gosta de coisas puras, coisas originais, assim como nós. A gente quando vai noivar, quando vai casar, a gente quer comprar uma aliança de ouro, 18 quilates, né? Por quê? Os quilates, acho que é com K, né? Com K, né? Uma sigla com K. O número atribui o grau de pureza do ouro. Tem também o ouro de 24 quilates, que é mais puro ainda. Ou seja, né, tem aqui uma aliança que é de ouro, deixa eu falar baixo, né, porque de repente sai na rua aí, o pessoal leva. Não, poxa, acabei de elogiar Evelino Matarazzo, né? Oh, meu Deus, tenha misericórdia desse pastor, né? A boca que abençoa não pode ser a boca que amaldiçoa também, né? Enfim, mas alguém de fora, né? Alguém de fora. Qualquer coisa, se for alguém daqui, é só falar com o Sandro que a pessoa devolve para a gente. O ouro é um elemento químico, mas na composição aí da nossa aliança tem outros elementos químicos, manganês, sei lá, cromo, essas coisas. Vocês lembram, né? Tabela periódica, lembram tudo isso, né? Química e tal. Então, quanto mais ouro tem e menos dessas coisas tem, mais puro é o ouro. A gente também gosta de coisas puras. Deus também gosta. E Deus gosta principalmente que a gente tenha um coração puro. Quando Deus criou a Adão e quando Deus criou a Eva, os colocou lá no jardim do Éden e eles tinham um coração puro, 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 puro. Limpinho, 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 limpinho. Não viam maldade em nada. Em nada. Tudo era belo, tudo era florido, tudo era bom. Até que entrou na história a serpente. O diabo, né, no corpo da serpente, e enganou o homem. E a primeira coisa que aconteceu foi justamente sair essa pureza do coração. Todos os dias o homem e a mulher conversavam com Deus no final da tarde. Todos os dias Deus ia falar com eles. Olha que privilégio. Ter o privilégio de falar diretamente com Deus. Mas assim que eles pecaram e deixaram que o seu coração não fosse mais puro, agora era um coração impuro, porque eles tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, que na verdade só lhes ensinou o mal, porque o bem eles já conheciam todo. A primeira coisa que aconteceu foi eles se afastarem de Deus. Deus chegou no jardim do Éden, a Bíblia assim narra, e Deus perguntou, procurou, olhou, não viu ninguém, perguntou, Adão, cadê você? Que nunca mais apareceu aqui. Todo mundo lembrou dessa música, deixa de ser pecador, eu também lembrei. Tá vendo como o coração não está puro? Nossa, olha aí, ó. Aí Adão ficou quieto. Adão, cadê você? Aí Adão falou, Senhor, eu ouvi a tua voz e
me escondi. Aí Deus já sacou logo. Você comeu da árvore que eu disse para não comer, comi. Mas isso não quer dizer que Deus nos abandonou. Não é porque Deus reconheceu que a humanidade tornou-se impura nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nas suas decisões, e isso tudo aconteceu porque o seu coração assim ficou. Deus não nos abandonou. Muito pelo contrário, Deus nos ama. E quem ama não abandona. Vamos repetir. Deus nos ama e quem ama não abandona. Deus não nos abandona. E Ele continuou a trabalhar com o povo, com as pessoas, a fim de proporcionar-lhes um novo coração e um coração puro. E naturalmente, todo aquele que crê em Deus, todo aquele que crê em Deus através de Jesus, quer ter um coração puro. E por isso a gente vive uma vida de conflito entre aquilo que muitas vezes nós desejamos no nosso coração. Nós queremos ser melhores crentes, nós queremos ser mais consagrados, nós queremos ser mais santos, nós queremos ser mais dedicados, nós queremos ter o coração mais limpo, mais puro, mas reconhecemos que muitas vezes isso é difícil. Basta acontecer alguma coisa, um desentendimento, e a gente já está lá maquinando alguma coisa contra alguém, por exemplo. Só acontece comigo? Acho que só, né? Todo mundo ficou quieto. Criança, muitas vezes a criança é pura, muitas vezes, mas também é maldosa, né? Eu lembro quando criança, uma frase que a gente sempre ouvia, quando a gente caía, se machucava, ou acontecia alguma coisa, a outra criança falava assim, bem feito. Ai, como doía, doía mais do que o ralado lá. Bem feito. Foi pouco ainda. O pessoal de coração ruim. Mas a gente quer ter um coração puro, um coração bom. A questão é, como fazer isso? Como manter o coração puro diante de Deus? O salmista aqui, Salmo 119, ele é um acróstico, é isso? Falei certo? Acróstico. Uma espécie de acróstico, né? Todos os pedaços aí que você lê, de 8 em 8 versículos, eles vão começando com as letras hebraicas, né? A segunda letra aí, deve estar na sua Bíblia também, é a letra Bet. O salmista procura aí responder a essa pergunta, que ele mesmo faz. Ele começa perguntando assim, como o jovem guardará puro o seu caminho, ou o seu coração? Como ele pode fazer isso? E aí ele mesmo, inspirado por Deus, dá a resposta. E nós vamos vê-la nesse instante. Primeiro, como manter puro o seu coração? Buscando Deus de todo o coração. Vamos repetir? Buscando Deus de todo o coração. Diz aí o versículo 10. Tenho te buscado de todo o coração. Todo o coração. Não é uma parte. Não é uma fração, não é um segmento, mas de todo o coração, de maneira íntegra. Possivelmente quem escreveu esse salmo foi Davi. E Davi era um homem que amava o Senhor. Ele amava tanto ao Senhor que ele queria andar e estar com o Senhor todo o tempo. Diz lá no Salmo 27, versículo 4, uma coisa é pedir ao Senhor, e é isso que eu procuro, é isso que eu busco, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo.
O templo representava, naqueles tempos, naquelas épocas, a presença do próprio Deus. É claro que o próprio Deus entendia que ele não estava limitado ao templo. Quando Davi teve esse desejo no seu coração, quando ele viu outras nações, que todas as outras nações tinham templos dedicados aos seus deuses, e Davi pensou assim, até com um senso de culpa: eu moro num palácio, meus nobres moram em casas bonitas, mas o meu Deus não tem uma casa para ele. O tabernáculo ficava em tendas. E ele decidiu isso em seu coração, mas Deus disse: olha, você não vai poder fazer isso, porque quem vai poder fazer isso só será o seu sucessor, Salomão. E de fato, Salomão construiu o maior templo que se tem ideia, conhecimento daquela época. Todo revestido de ouro, a madeira, o madeiramento era nobre, madeiramento os chamados cedros do Líbano. Mas antes de ter o templo, de existir o templo, Davi tinha esse desejo de, entendendo que ali estaria a presença do Senhor, de estar ali todo o tempo, de todo o coração, buscando a presença do Senhor, buscando a face do Senhor, e isso ele repete aqui no Salmo 119. Hoje, entendemos que o templo do Senhor é nosso coração. Podemos entender então que para purificar o nosso coração é buscar Deus de todo o nosso coração, é permitir que Deus habite todo o tempo no templo do nosso coração, da nossa vida. Não dá para segmentar, não dá para particionar, não dá para dizer assim: o Senhor vai estar em meu coração nessa parte do coração, mas nessa outra aqui quem manda sou eu. Ou quem sabe outra pessoa, ou quem sabe outro Deus. Não, só é possível ter um coração puro quando se busca Deus de todo o coração. Davi buscou e encontrou. Mas nós podemos buscar a Deus de todo o nosso coração de uma maneira mais ampla ainda. Nós podemos buscar a Deus através de Jesus. Davi não teve esse privilégio, as pessoas daquela época não tiveram esse privilégio de conhecer Jesus, de saber dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos, de conhecer a história da cruz. Nós temos. Um dos nossos hinos clássicos diz justamente isso: sim, eu amo a mensagem da cruz, porque nós a conhecemos. Nós conhecemos mais ainda do amor de Deus, nós conhecemos mais de Deus, porque nós conhecemos a história da cruz, e não só a história da cruz. É isso que sempre salientamos. A cruz é importante, mas mais importante do que a cruz é que hoje ela está vazia. Amém? A cruz está vazia, e hoje nós buscamos a Deus em todo o nosso coração, e o encontramos quando fazemos através de Jesus. Amém? É um privilégio, uma oportunidade que nós temos. O que significa buscar a Deus de todo o seu coração? Significa que você quer agradá-lo, acima de tudo e acima de todos. Vamos repetir? Agradar a Deus, vamos lá? Agradar a Deus acima de tudo e acima de todos. Os 10 mandamentos dizem isso. Deus não se permite ocupar outra posição na nossa vida, ocupar outra posição no nosso coração que não a primeira. O coração é a sede das emoções, dos desejos. Paulo vai dizer isso lá em Romanos, capítulo 10, versículo 1. O coração é o centro do amor. O coração é o centro das crenças, da fé. O coração é o centro da confiança. O coração é que pode fazer a vontade de Deus.
Então, buscar a Deus de todo o coração é depositar diante dele tudo isso, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa vontade. Como nós falamos mais recentemente, nosso amor, a nossa paixão. Agora até que pararam, mas até pouco tempo atrás, volta e meia aparecia alguma música dizendo que estava apaixonados por Jesus, né? Aline Barros mesmo tem uma, né? Apaixonado, canta não, pastor, só prega, né? É dar a Deus o que a gente tem de melhor no coração, e o coração é o centro de todas essas coisas. Jesus vai dizer lá, resumindo os mandamentos, lá em Mateus capítulo 22, versículo 37, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente, com todo o teu entendimento. E assim a gente purifica o nosso coração. O próprio Jesus, se referindo a ele, vai dizer lá para nós, em João capítulo 14, versículo 15, vocês me amam se guardarem os meus mandamentos e com todo o seu coração. Vamos saber se amamos a Deus, se amamos os seus mandamentos. É o amor de Davi, do salmista, a Deus que o motiva a obedecer o que Deus ordena. Por isso que ele diz aí na segunda parte do versículo 10, ele diz lá, não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Manter puro o coração, amar a Deus de todo o coração e ter no coração os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? É a vontade de Deus para a nossa vida. Não dá para ter um coração puro se o nosso coração é dividido entre Deus e outras coisas. Outro dia, não sei quem brincou, falou assim, são os devotos de São Raimundo. Amam ao Deus e amam ao mundo. Gostei da piadinha. Nem sei se tem São Raimundo, deve ter. Tem até São Regis, sabia? São Regis. Espero que tenha sido alguém melhor do que eu, né? Que não é coisa difícil. Então, manter puro o coração, é buscar a Deus todo o coração, é ter os seus mandamentos nele depositados. Segundo, como manter o coração puro? É esconder a palavra de Deus no coração. Vamos repetir? É esconder a palavra de Deus no coração. Diz o versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem gente que usa esse versículo para justificar porque que não traz a Bíblia para a igreja, né? Irmão, cadê a Bíblia? Pastor, escondi a palavra de Deus no meu coração, né? Aí a gente pergunta o versículo, o camarada não sabe ler, né? O que é aquilo? O que diz lá em 1 Salomão? 1 Salomão, nem tem Salomão, rapaz, na Bíblia. Né? 1 Salomão, sei lá. Eu sempre cito o 1 Salomão porque uma vez foi um pregador pregar, eu era muito jovem, devia ter uns 12, 13 anos, e ele mandou a gente abrir a Bíblia em Salomão, e todo mundo procurando Salomão na Bíblia, e ninguém achou. Esconder a palavra de Deus no coração. E qual é a palavra de Deus, meu irmão? É essa daí, que está na sua mão, que está no seu celular, que está no seu tablet. A Bíblia Sagrada. Como podemos fazer isso? Primeiro, memorizando a palavra de Deus. Hoje a gente não faz isso, mas antigamente a gente tinha brincadeira saudável de disputar um com o outro quem sabia mais versículos de cor. Não levante a mão. Cadê o Felipe? Não levante a mão. Quantos versículos você sabe de cor? Mais que 100? Mais que 50? Mais que 10?
Quantos versículos a gente sabe de cor, irmãos? Quantos capítulos da Bíblia a gente sabe de cor? Eu tenho sérias restrições com Silas Malafaia. Já disse isso aqui. Se você quiser saber, qualquer dia a gente conversa sobre isso tranquilamente. Mas uma coisa que eu gosto é que ele cita assim versículos de cor, às vezes capítulos inteiros. É importante. Acabamos de ler aqui para o Carlos Augusto, para os pais do Carlos Augusto, que é importante saber a palavra de Deus, escrevê-la, reescrevê-la, decorá-la, memorizá-la. Sabe o que é decor? O que significa decorar? É guardar no coração. Tem gente que sabe faroeste caboclo inteira. O que é isso? Quem não sabe? Faroeste Caboclo pelo menos era, na minha época de jovem, a música mais longa da MPB. Hoje é filme, né? Tem filme. Com a Iris Valverde. O pastor está ligado, não tem nada, está plugado. Tem gente que sabe de cor. Não tinha medo, um tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou para trás todo o marasmo da fazenda, só para sentir no seu sangue, diz a música, o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, e aí vai. E depois vem Maria Lúcia, né? Jeremias, mas o cara não sabe nada da Bíblia. Como é que vai purificar o coração com isso? Eu sabia de cor, irmãos. Isso que eu falei aqui de faroeste caboclo. Memorize, guarde a palavra de Deus, leia a Bíblia. As crianças, pais, tem pais que não trouxeram seus filhos na IBF, não faça isso, faça todos os esforços para trazê-lo. Na revista que as crianças recebem gratuitamente aqui da igreja, que tem textos bíblicos, tem lá uma partezinha lá escrita assim, para memorizar. Sente com seu filho, leia aquele versículo 1, 2, 3 vezes. Ajude-o a decorar. Isso é bom. Estudar é importante, mas a Bíblia também é importante. Esconder a palavra no coração é permitir que o Espírito Santo possa trazer a palavra do seu coração quando você precisar da palavra de Deus. Quantas vezes a gente está em determinada situação e não sabe o que fazer, aí o Espírito Santo nos lembra de um texto, nos lembra de um versículo, nos lembra de uma história bíblica. Que aí a gente tem um caminho, tem uma direção, tem uma luz do que fazer. Aí o Espírito Santo nos consola, nos corrige, nos orienta. Quando a gente tem a palavra de Deus no nosso coração, nós não pecamos contra Deus. Vamos repetir. Quando temos a palavra de Deus no coração, nós não pecamos contra Deus. Isso que a palavra de Deus diz. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu falar para todo mundo que eu conheço a Bíblia. Para eu falar para todo mundo que eu sou bom de decorar. Para eu falar para todo mundo que eu sou mais inteligente que os outros. Para eu falar para todo mundo que eu sei pregar. Não, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia nos mantém afastados do pecado. Mas o contrário também é verdade. O pecado nos mantém afastados da Bíblia. A palavra de Deus, irmãos, é luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Foi o primeiro versículo que eu decorei. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Quando a gente tem a palavra de Deus no nosso coração, a gente louva a Deus. Que músicas cantamos? Que músicas cantamos? Quando a gente está distraído, que música cantamos? Pouco tempo atrás eu ouvi tanto uma música.
na rádio lá, não era música evangélica. Quando menos percebi, estava cantando perto da Márcia. Aí a Márcia perguntou assim: que música é essa, pastor? A Bíblia fala, Jesus fala, que o coração fala, que a boca fala do que o coração está cheio. Que música cantamos? Terceiro, estamos com o tempo avançado. Purificamos o nosso coração quando meditamos nos preceitos de Deus. Vamos repetir? Quando meditamos nos preceitos de Deus. Diz o versículo 15. Medito em teus preceitos e observo os teus caminhos. O que é um preceito? Preceito é uma regra de conduta moral. Todos nós temos as nossas regras de condutas morais. Até bandido tem. Tem aí um chamado poder paralelo, tribunal paralelo, em que os bandidos se reúnem e julgam se a pessoa lá que pisou na bola, que fez algo errado, merece morrer ou viver. São os preceitos que eles têm, que os dirigem. Nós também os temos. Não dessa forma, claro, espero que não. Mas nós temos regras, condutas nossas que nos dirigem para agir em determinada situação ou não. Quer ver uma regra muito comum? O que Jesus diz? Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? E aí Jesus bate o pênalti, coloca lá onde o goleiro não consegue catar, quando ele diz assim: não apenas 7, Mané. Mané está aí, né? Não posso falar Mané hoje. Mas 70 vezes 7. A gente tem os nossos preceitos. Esse é o preceito de Jesus, amém? O nosso é assim: bom, eu esqueço na primeira, eu esqueço na segunda, mas na terceira, chega nem do 7 de Pedro, gente. Chega nem na metade, seria 3,5. Certo? Eu esqueço a primeira vez, a segunda, mas a terceira não. São os nossos preceitos. O salmista diz: eu medito nos teus preceitos, não nos meus, mas nos teus, ó Deus, e observo os teus caminhos, ou seja, como o Senhor age. Como Deus age não com os outros, mas como Deus age, por exemplo, conosco. Uma das coisas, das maneiras que Deus age conosco, é que Deus age com misericórdia. Ai de nós se não fossem as misericórdias do Senhor. Sabe o que é misericórdia? É você deixar de dar o castigo que você poderia dar. Você tem direito de dar o castigo, mas você diz não. Ontem eu assisti o segundo filme lá das Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian. Muito bom o filme. E aí lá o príncipe tem o direito de matar o seu tio que o traiu. E ele, todo aquele drama, ameaça, mas finca a espada no chão. Ele teve misericórdia. Acho que a gente deve ser mais misericordioso, porque Deus é misericordioso conosco. Deus quer que a gente haja moralmente em santidade, com amor e verdade, assim como Deus age com santidade, amor e verdade. E aí o nosso coração se mantém limpo. Meditar na palavra de Deus é considerar os caminhos do Senhor, é pensar nos caminhos do Senhor, é refletir sobre os caminhos do Senhor. Olha, faça um exercício e você vai gostar. Todas as vezes que a gente pensa assim, como Jesus agia, a gente admira Jesus cada vez mais. Por isso que Jesus é o meu Senhor, não é meu herói não. O conceito de herói, pelo menos na mitologia grega, o herói sempre morre no final e permanece morto, só fica a sua memória. Jesus não, Jesus morre, mas
ressuscita. Por isso ele é o meu e o seu Senhor. Quando a gente pensa como Jesus agia, a gente o admira. Considera, presta atenção. Isso significa, então, irmãos, pensar mais e mais sobre as Escrituras. Deliciar-se, diz o versículo 16, ter prazer nos decretos de Deus. Deliciar-se, ter alegria, ter satisfação. E não esquecer a palavra de Deus, diz aí no versículo 16, não negligenciá-la. Como manter puro o seu coração, o meu coração? É viver uma vida que glorifica a Deus, é honrá-lo, é respeitá-lo. Não simplesmente querer ter uma conduta moral adequada, mas mais do que isso, fazer isso para amá-lo, para homenageá-lo, para agradecê-lo. Ter o coração puro é viver de acordo com a palavra de Deus. Viver de acordo com a palavra de Deus é procurá-lo de todo o coração. É esconder a palavra de Deus no coração. E é meditar nos preceitos de Deus todos os dias. Amém? Agora eu pergunto, para encerrar. O que late ao nosso coração? Nós estamos apresentando o nosso coração a Deus. Qual é o grau de pureza dele? Você pode pensar assim, pastor, eu já sou uma pessoa adulta, já sou um homem adulto, uma mulher adulta, e eu tenho meu coração tão poluído de coisas que Deus tem a capacidade de limpar o nosso coração. Deixar que a gente tenha a mente poluída, o coração poluído, a mente impura, o coração impuro. Deus miraculosamente é capaz de fazer isso, renovar-nos. Às vezes eu oro a Deus assim, Senhor, eu gostaria mesmo, que meu coração fosse tão puro hoje, quanto era quando eu era novo crente, quando eu era jovem crente, adolescente crente. Parece que a gente está falando de mim, né? Então, parece que eu via as coisas com mais brilho, com mais simplicidade. Hoje a gente tem um aparato para tocar, coisa linda. E glória a Deus, porque a gente tem isso. Mas ainda há igrejas hoje, como naquela época, que sequer tem um violãozinho. Quando o Jaime Chitende, um colega angolano que terminou o curso teológico comigo, estava voltando lá para Angola, ele perguntou para a gente se a gente podia doar Bíblias. Porque lá na Angola não tem Bíblia, apesar deles falarem português. Teve uma guerra civil lá devastadora. Então sabe o que faziam? As tias, como as crianças falam aqui, eu não gosto de ser chamado de tia. Eu prefiro que chamem de irmã, que é irmã em Cristo. Eu não gosto, né? Vocês são pedagogos, vocês sabem melhor do que eu, mas eu particularmente não gosto. Irmã. As irmãs citavam o versículo e as crianças escreviam o versículo num pedaço de papelão para decorar o versículo. Mas tenho certeza que elas faziam isso com muita alegria. E a gente doou lá uma guitarrinha velha. Quando entregamos lá para o Jaime, os olhos dele marejaram. Queria levar uma guitarra para Angola. A gente tem que ser mais puro, irmãos. As igrejas vão crescendo. E aquela pessoa que cantava, quando ninguém queria cantar, ela cantava. Desafinado, mas ela cantava. Aí ela não tem mais espaço. Ter pureza no coração.
Eu confesso diante de Deus e dos irmãos aqui que meu coração precisa ser purificado. Precisamos incutir no nosso coração mais coisas de Deus, mais palavras de Deus. Investir menos tempo em televisão, internet. Não que essas coisas não possam ser apreciadas, pode, mas tudo com devido valor, com a devida quantidade. Nunca se esquecendo da palavra de Deus. Oração, culto. Às vezes a gente deixa a palavra de Deus e as coisas de Deus em segundo lugar.